Olá, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre retas tangentes. Então vamos começar supondo que a gente tem aqui o gráfico de uma função f de x e um ponto desse gráfico, que é esse ponto aqui, a, f de a, e que a gente quer escrever uma equação para a reta que é tangente ao gráfico nesse ponto. Como a gente já tem um ponto dessa reta, basta a gente saber o coeficiente angular para poder escrever uma equação. O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f nesse ponto é f' de a, que é a derivada da função f em x igual a a. Então, a gente pode escrever uma equação para essa reta a partir dessa igualdade, que diz que o coeficiente angular vai ser igual a y menos f de a sobre x menos a. Então, vamos considerar esse exemplo aqui, em que a gente tem a função f de x, que é 10x menos 5, sobre x² mais 2x menos 1, e a gente quer encontrar uma equação para a reta tangente ao gráfico dessa função f em x igual a menos 1. Bom, então, para escrever a equação dessa reta tangente, a gente precisa de um ponto dessa reta e do coeficiente angular. O ponto que a gente vai usar vai ser esse, que tem coordenada x igual a menos 1, e aí eu vou calcular quanto é f de menos 1 para achar a coordenada y desse ponto. Então, f de menos 1 vai ser igual a 10 vezes menos 1, menos 5, sobre menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 1. Que é a mesma coisa que menos 15 sobre menos 2, ou 15 meios. Tá? Então, eu tenho esse ponto, menos 1, 15 meios, que é um ponto da reta. Agora, eu vou calcular a derivada f' de x dessa função, para depois achar o coeficiente angular. Então, como essa função é uma função racional, eu vou usar a regra do quociente. Então, eu vou ter a derivada do numerador, que é 10, vezes o denominador, que é x², mais 2x menos 1, menos o numerador, que é 10x menos 5, vezes a derivada do denominador, que é 2x mais 2. Tudo isso sobre x² mais 2x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, usei a regra do quociente aqui. E agora eu vou expandir o numerador para simplificar um pouco essa expressão. Então, no numerador, a gente vai ter 10x² mais 20x menos 10, menos 20x² menos 20x mais 10x mais 10. E no denominador, eu sigo com x² mais 2x menos 1 ao quadrado. Então, notem que algumas coisas vão se cancelar de fato aqui no numerador, né? Esse 20x com menos 20x, menos 10 com mais 10. Aí eu posso somar o 10x² e o menos 20x², e, portanto, eu vou ter f' de x igual a menos 10x² mais 10x, sobre x² mais 2x menos 1 ao quadrado. Então, o coeficiente angular da reta tangente é f' de menos 1, que vai ser igual a menos 10 sobre menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1 ao quadrado, ou seja, vai ser menos 20 sobre 4, que é menos 5. Então, agora que eu tenho um ponto dessa reta e o coeficiente angular, eu posso escrever menos 5, que é o coeficiente angular, igual a y menos coordenada y do ponto que a gente tem, sobre x menos coordenada x do ponto. Ou seja, eu tenho menos 5 igual a y menos 15 meios sobre x mais 1.
A forma mais usual de escrever a equação de uma reta é isolando o y na equação. Então, a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou pegar esse denominador aqui, vou passar para lá multiplicando. Então, eu vou ter menos 5 vezes x mais 1 igual a y menos 15,5. Agora eu passo esse menos 15,5 para o outro lado. E aí a gente vai ter y igual a menos 5 vezes x mais 1 mais 15,5. Eu ainda vou expandir esse produto aqui, e aí vou ficar com menos 5x menos 5 mais 15,5, que é a mesma coisa que menos 5x mais 5,5. Então, uma equação para a reta tangente ao gráfico dessa função no ponto menos 1, 15,5 é y igual a menos 5x mais 5,5. Esse é o gráfico da função f de x, e esse ponto aqui é o ponto menos 1, 15,5. Agora eu vou aproximar, então, aqui do ponto em que a gente está interessado, e vou mostrar a reta tangente que a gente encontrou, que é essa reta azul. Tá? Então, isso que a gente calculou é exatamente a reta que tangencia o gráfico dessa função nesse ponto. Agora, ainda considerando a mesma função f de x, a gente vai determinar os pontos onde a reta tangente ao gráfico dessa função é horizontal. Lembrem que o coeficiente angular de uma reta horizontal é zero. Por outro lado, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função é dado por f' de x. Então, em outras palavras, o que a gente precisa aqui é responder para que valores de x nós temos f' de x igual a zero. Bom, a derivada f' de x a gente já calculou, né? A gente sabe que f' de x é igual a menos 10x² mais 10x sobre x² mais 2x menos 1 ao quadrado. Então, a gente quer descobrir para que valores de x que isso é igual a zero. Bom, se eu tenho essa fração, esse quociente igual a zero, significa que o numerador, menos 10x² mais 10x, vai ser nulo. Agora eu posso colocar menos 10x em evidência, e aí eu vou ter menos 10x vezes x menos 1 igual a zero. Significa que esse numerador vai ser igual a zero ou quando esse fator é zero, que é quando x é zero, ou quando esse fator é zero, que é quando x é igual a 1. Então, a gente tem dois valores de x aqui que vão dar uma derivada igual a zero, que é o x igual a zero e o x igual a 1. Isso significa que para esses dois valores de x, o coeficiente angular da reta tangente vai ser zero e, portanto, a reta tangente vai ser horizontal. Então, a reta tangente é horizontal em x igual a zero e x igual a 1. Que são esses dois pontos aqui, né? Em x igual a zero a gente tem aquele ponto ali, x igual a 1 é esse ponto. Então, eu tenho uma reta tangente horizontal aqui e outra aqui.